Imagine um céu azul, vasto e sem limites, onde criaturas gigantescas pairavam como sombras. O pterodáctilo, com suas enormes asas e bico afiado, dominava essas alturas, desafiando a gravidade e a imaginação. Você consegue visualizar? Agora, pense em um ser que não apenas voava, mas também era um verdadeiro mestre da caça, capturando suas presas com uma precisão impressionante. Você sabia que esses répteis alados não eram realmente dinossauros, mas pertenciam a uma classe distinta? A cada batida de suas asas, o pterodáctilo reescrevia as regras do que significava ser um predador no céu. Mas o que realmente sabemos sobre sua vida? Quais segredos esses magníficos seres guardam nas páginas da história? Prepare-se para explorar não só suas características únicas, mas também o ambiente desafiador em que viveram. Como será que sobreviviam em um mundo cheio de perigos, tanto no chão quanto no ar? As respostas podem surpreender você. Vamos mergulhar juntos nesse fascinante universo pré-histórico e desvendar os mistérios do Rei dos Céus. O que será que vamos descobrir? Fique ligado! Classificação científica do pterodáctilos. Pterodáctilos, frequentemente confundidos com dinossauros, na verdade pertencem a um grupo distinto de répteis voadores conhecidos como pterosaurídeos. Eles fazem parte da ordem Pterosauria, que é uma divisão de répteis voadores que surgiu durante o período Triássico, há cerca de 228 milhões de anos. O termo pterodáctilo refere-se especificamente a um gênero dentro dessa ordem, o Pterodactylus, que inclui várias espécies notáveis. A taxonomia dos pterodáctilos é fascinante e complexa, refletindo suas relações evolutivas com dinossauros e outros répteis da época. Estudos genéticos e anatômicos têm revelado que os pterodáctilos estão mais intimamente relacionados a dinossauros do que a outros répteis contemporâneos, como crocodilos. Essa relação evolutiva sugere que todos esses animais compartilham um ancestral comum, que viveu há milhões de anos. Assim como os dinossauros, os pterodáctilos pertencem ao clado Archosauridae, que inclui aves modernas e os próprios dinossauros. Portanto, ao estudar os pterodáctilos, os cientistas não apenas desvendam a história deles, mas também ganham insights sobre a evolução dos vertebrados em geral. A classificação dos pterodáctilos é baseada em características morfológicas, como a estrutura das asas, a forma do crânio e a disposição dos dentes. Por exemplo, muitos pterodáctilos tinham um longo bico com dentes afiados, adaptados para capturar presas. Além disso, a variação entre as espécies de pterodáctilos é significativa, refletindo um vasto espectro de adaptações que permitiram que eles dominassem os céus. Essa diversidade é um testemunho da complexidade da evolução e das pressões ambientais que moldaram esses animais ao longo do tempo. Além da classificação tradicional, os avanços em técnicas de imagem e análise genética têm proporcionado uma nova visão sobre a evolução dos pterodáctilos. Pesquisas recentes têm sugerido que a diversidade de pterosaurídeos era ainda maior do que se pensava, com muitos gêneros e espécies que ainda aguardam para serem descobertos e catalogados. Dessa forma, a classificação científica dos pterodáctilos continua a evoluir, assim como o nosso entendimento sobre eles. Em resumo, a classificação científica dos pterodáctilos não é apenas uma questão de nomenclatura. Ela nos ajuda a compreender as complexas interações evolutivas que ocorreram ao longo da história da Terra. Ao explorarmos esses relacionamentos, conseguimos apreciar a riqueza e a diversidade da vida pré-histórica, além de lançar luz sobre as origens dos vertebrados modernos. Anatomia e estrutura do corpo. Os pterodáctilos eram verdadeiros maravilhas da engenharia biológica, com uma anatomia que os tornava especialmente adaptados para o voo. Um dos aspectos mais impressionantes da sua estrutura corporal era a envergadura de suas asas, que variava consideravelmente entre as diferentes espécies. Enquanto algumas podiam ter uma envergadura de poucos metros, outras, como o Quetzalcoatlus, podiam alcançar impressionantes 10 a 12 metros, rivalizando com o tamanho de uma pequena aeronave. Essa enorme envergadura permitia que eles planassem por longas distâncias, economizando energia durante o voo. As asas dos pterodáctilos eram formadas por uma membrana de pele esticada entre os dedos da mão e o corpo, uma adaptação única em comparação com as asas das aves modernas. Essa estrutura permitia uma maior flexibilidade e controle durante o voo. Além disso, os pterodáctilos apresentavam uma notável capacidade de manobra, possibilitando que realizassem acrobacias no ar para escapar de predadores ou para caçar suas presas. O design de suas asas era essencial para sua sobrevivência, permitindo-lhes explorar diversos nichos ecológicos. O corpo dos pterodáctilos era leve, com aços ocos que contribuíam para a redução de peso, um fator crítico para o voo. Essa leveza, aliada à força muscular, especialmente nos músculos peitorais,
permitia que eles gerenciassem a complexidade do voo. O crânio dos pterodáctilos também era notável, com formas que variavam amplamente entre as espécies. Alguns tinham bicos longos e estreitos, adaptados para capturar peixes, enquanto outros apresentavam crânios mais robustos, equipados com dentes afiados para predadores. Além disso, os pterodáctilos tinham um pescoço longo e flexível, que facilitava a busca por alimentos e a observação do ambiente ao redor. Essa característica era especialmente útil durante o voo, pois lhes permitia mergulhar rapidamente em direção à água ou ao solo em busca de presas. A adaptação do pescoço, junto com a estrutura das asas, tornava os pterodáctilos predadores eficazes e versáteis em uma variedade de habitats. A anatomia dos pterodáctilos não era apenas um conjunto de adaptações para o voo, mas uma combinação de características que lhes permitia prosperar em um mundo repleto de desafios e competidores. Desde suas asas imponentes até seu corpo leve e ágil, cada aspecto da sua estrutura corporal era uma resposta evolutiva às demandas de seu ambiente, demonstrando a engenhosidade da natureza. Habitat e distribuição geográfica. Os pterodáctilos habitaram uma variedade de ambientes durante o Mesozoico, o que se reflete em sua ampla distribuição geográfica. Eles foram encontrados em todos os continentes, desde as florestas tropicais até as regiões costeiras. Durante o período Cretáceo, as condições climáticas eram favoráveis para a vida, com vastas extensões de água que proporcionavam uma abundante oferta de alimentos. Os pterodáctilos eram particularmente comuns em áreas próximas a corpos d'água, onde podiam se alimentar de peixes e outros animais aquáticos. As diversas espécies de pterodáctilos se adaptaram a diferentes habitats, o que lhes permitiu colonizar uma ampla gama de ecossistemas. Por exemplo, algumas espécies preferiam regiões costeiras, onde podiam caçar peixes, enquanto outras eram encontradas em ambientes mais interiores, como florestas e planícies abertas. Essa versatilidade em termos de habitat era uma vantagem competitiva significativa, permitindo que os pterodáctilos prosperassem em um mundo em constante mudança. O clima da época também desempenhou um papel crucial na distribuição dos pterodáctilos. Durante o Mesozoico, a Terra era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. O clima era geralmente mais quente e úmido, criando condições ideais para a vegetação exuberante e a vida animal. Essa diversidade de ambientes e a abundância de recursos alimentares permitiram que os pterodáctilos se espalhassem e se diversificassem, resultando em uma variedade de formas e tamanhos. Além dos fatores ambientais, a migração também pode ter influenciado a distribuição geográfica dos pterodáctilos. Como aves modernas, que são conhecidas por suas rotas migratórias, é possível que alguns pterodáctilos tenham se deslocado em busca de alimento ou condições climáticas mais favoráveis. Essa mobilidade teria contribuído para a dispersão das espécies e sua adaptação a diferentes ecossistemas. A compreensão do habitat e da distribuição geográfica dos pterodáctilos é fundamental para apreciar sua história evolutiva. Ao explorar os ambientes em que viveram, podemos começar a entender como esses incríveis répteis voadores se tornaram uma parte vital do ecossistema pré-histórico, interagindo com outras espécies e moldando o mundo ao seu redor. Modos de vida e comportamento. Os modos de vida dos pterodáctilos eram tão variados quanto suas formas físicas. Eles eram predominantemente carnívoros, com dietas que incluíam peixes, pequenos répteis, em alguns casos, até outros pterodáctilos. O comportamento alimentar dos pterodáctilos era altamente adaptativo. Algumas espécies eram mergulhadores, capazes de se lançar em picadas rápidas para pegar peixes na superfície da água, enquanto outras podiam ter um estilo de vida mais terrestre, caçando em áreas mais secas. A socialização entre os pterodáctilos também é um tópico intrigante. Embora muitos pterodáctilos fossem solitários, algumas espécies podem ter vivido em bandos, o que oferece vantagens na caça e proteção contra predadores. A formação de grupos sociais poderia ter sido uma estratégia eficaz para maximizar as oportunidades de alimentação, especialmente em áreas onde os recursos eram escassos. A interação social, mesmo que simples, poderia ter contribuído para o sucesso reprodutivo e a sobrevivência das espécies. Na época da reprodução, os pterodáctilos provavelmente apresentavam comportamentos complexos para atrair parceiros. Estudos de fósseis sugerem que algumas espécies exibiam características sexuais secundárias, como cristas ou protuberâncias, que poderiam ter sido usadas em rituais de corte. Além disso, a escolha do local de nidificação provavelmente era uma parte importante de sua estratégia reprodutiva, com algumas espécies podendo construir ninhos em locais elevados para proteger seus ovos de predadores. O cuidado parental também pode ter sido uma característica dos pterodáctilos.
Embora não haja evidências diretas, a proteção e a alimentação dos filhotes podem ter ocorrido. Dieta e alimentação. Os pterodáctilos, esses fascinantes répteis voadores, tinham uma dieta bastante variada, dependendo da espécie e do habitat em que viviam. Enquanto alguns eram carnívoros e se alimentavam principalmente de peixes, outros eram mais onívoros, consumindo uma combinação de insetos, pequenos vertebrados e até mesmo frutas. Essa diversidade alimentar permitiu que diferentes espécies de pterodáctilos se adaptassem a uma ampla gama de ambientes, desde regiões costeiras até áreas mais interiores. Assim, a alimentação dos pterodáctilos não era apenas uma questão de sobrevivência, mas também de adaptação às condições locais. Os pterodáctilos que habitavam regiões costeiras, por exemplo, eram famosos por sua habilidade em pescar. Com seus bicos longos e afiados, eles mergulhavam na água para capturar peixes e moluscos. Um exemplo notável é o Pteranodon, que tinha um bico com um formato ideal para essa atividade. Já as espécies que viviam em florestas ou áreas com vegetação densa podiam se alimentar de insetos, que abundavam nesse tipo de habitat. Essa flexibilidade na dieta permitiu que os pterodáctilos se tornassem um grupo muito bem-sucedido em termos de sobrevivência e reprodução. Além do que comiam, a forma como os pterodáctilos se alimentavam também variava bastante. Alguns deles eram caçadores ativos, enquanto outros eram mais oportunistas, aproveitando-se de fontes de alimento disponíveis. Essa diferença nos hábitos alimentares também refletia nas adaptações físicas que apresentavam. As espécies que se alimentavam de peixes, por exemplo, desenvolviam estruturas que lhes permitiam mergulhar e nadar, enquanto aquelas que se alimentavam de insetos tinham bicos mais finos para capturar suas presas com precisão. A dieta dos pterodáctilos também tinha um impacto significativo em seu comportamento social. Espécies que se alimentavam de peixes frequentemente formavam grupos para caçar, o que aumentava suas chances de sucesso. Por outro lado, algumas espécies mais solitárias poderiam ter hábitos alimentares que não exigiam a cooperação em grupo. Assim, a alimentação não influenciava apenas a sobrevivência física dos pterodáctilos, mas também suas interações sociais e estratégias de reprodução. Por fim, é interessante notar que as mudanças climáticas e ambientais ao longo do tempo também afetaram a dieta dos pterodáctilos. À medida que o ambiente evoluía, algumas fontes de alimento podiam se tornar escassas, forçando essas criaturas a se adaptarem e mudarem seus hábitos alimentares. Essa dinâmica mostra como a evolução e a ecologia estão interligadas, fazendo dos pterodáctilos um exemplo perfeito de como a natureza se ajusta às mudanças. Fósseis e descobertas paleontológicas. As descobertas de fósseis de pterodáctilos têm sido uma janela fascinante para o passado, revelando não apenas a diversidade dessas criaturas, mas também detalhes sobre seus modos de vida. Os fósseis, que muitas vezes são encontrados em formações rochosas onde antigos lagos ou oceanos existiram, fornecem informações cruciais sobre a anatomia e ecologia dos pterodáctilos. Um dos locais mais ricos em fósseis é a formação de Solnhofen, na Alemanha, onde muitos espécimes bem preservados foram encontrados, permitindo um estudo detalhado. Entre as descobertas mais notáveis está o famoso fóssil de Pterodactylus, que foi um dos primeiros pterodáctilos a ser descrito cientificamente. Esse fóssil, encontrado em 1784, não apenas ajudou a estabelecer a existência desse grupo de répteis voadores, mas também provocou debate sobre sua classificação e suas características. Os fósseis de pterodáctilos frequentemente preservam detalhes impressionantes, como as membranas das asas e os bicos, o que fornece pistas valiosas sobre suas adaptações para o voo. Além da Alemanha, outros locais ao redor do mundo também têm contribuído para o nosso entendimento sobre os pterodáctilos. Na América do Norte, por exemplo, fósseis foram encontrados em várias regiões, incluindo Montana e o Kansas, onde as condições geológicas permitiram a preservação de restos de pterodáctilos. Esses achados têm ajudado os paleontólogos a traçar a distribuição geográfica das espécies e sua evolução ao longo do tempo. As escavações paleontológicas que revelam fósseis de pterodáctilos frequentemente envolvem um trabalho meticuloso. Os paleontólogos precisam ser cuidadosos ao remover as camadas de rocha, utilizando ferramentas especializadas para evitar danificar os fósseis. À medida que os fósseis são desenterrados, eles são documentados e analisados, o que ajuda a construir uma imagem mais clara do comportamento, dieta e ambiente dos pterodáctilos. Essas descobertas não apenas aumentam nosso conhecimento sobre os pterodáctilos, mas também nos ajudam a entender melhor a dinâmica dos ecossistemas da era dos dinossauros. Ao analisar os fósseis, os cientistas podem inferir como os pterodáctilos interagiam com outras espécies, tanto predadores quanto presas. Isso, por sua vez,
revela a complexidade das redes alimentares e das relações ecológicas daquele período. Pterodáctilos versus dinossauros. Uma das confusões mais comuns quando se fala sobre pterodáctilos é a comparação com dinossauros. Embora ambos tenham coexistido durante a era mesozoica, eles pertencem a grupos distintos dentro do reino animal. Os pterodáctilos são pterossauros, um grupo de répteis voadores que se adaptaram para o voo de maneiras muito diferentes dos dinossauros. Enquanto os dinossauros eram predominantemente terrestres, os pterodáctilos dominaram os céus, com suas asas membranosas que lhes conferiam habilidades únicas de voo. Uma diferença fundamental entre pterodáctilos e dinossauros é a sua anatomia. Os dinossauros, por exemplo, possuíam membros posteriores mais robustos e muitas vezes eram bípodes, enquanto os pterodáctilos tinham membros dianteiros altamente modificados que formavam as asas. Essa estrutura de asas, composta por uma membrana de pele esticada entre os dedos, era essencial para suas habilidades de voo. Em contraste, os dinossauros desenvolveram penas e asas em algumas espécies, mas isso ocorreu de maneira independente e em contextos evolutivos diferentes. Além das adaptações físicas, as estratégias de vida e alimentação também variavam entre os dois grupos. Enquanto muitos dinossauros eram herbívoros ou carnívoros terrestres, os pterodáctilos exploravam uma dieta que incluía peixes e insetos, dependendo de suas espécies. Essa diferenciação no nicho ecológico permitiu que ambos os grupos coexistissem sem competir diretamente por recursos. A diversidade de formas e tamanhos entre os pterodáctilos também contribuiu para essa capacidade de ocupar diferentes nichos ecológicos. Outra diferença importante é a forma como esses grupos se reproduziam. Os dinossauros, em sua maioria, deixavam ovos em ninhos e cuidavam da prole de maneira variada. Os pterodáctilos, por outro lado, também botavam ovos, mas suas estratégias de cuidado parental e desenvolvimento dos filhotes podem ter sido diferentes. A morfologia dos fósseis de pterodáctilos sugere que eles tinham um crescimento rápido, o que poderia indicar que os filhotes eram relativamente independentes logo após a eclosão. Por fim, a extinção desses dois grupos também se deu em contextos diferentes. Enquanto ambos enfrentaram desafios ambientais, como mudanças climáticas e impactos de asteroides, os dinossauros foram extintos em um evento de extinção em massa que também afetou os pterodáctilos. As diferenças em suas biologias e comportamentos podem ter influenciado a forma como cada grupo respondeu a essas mudanças, levando a histórias evolutivas distintas, mas entrelaçadas. Extinção e teorias. A extinção dos pterodáctilos é um tema que intriga paleontólogos e entusiastas da história natural. Embora as causas exatas da extinção ainda sejam debatidas, diversas teorias têm sido propostas, sendo uma das mais aceitas a de que mudanças climáticas drásticas e a queda de um asteroide no final do período Cretáceo desempenharam papéis cruciais. Esse evento catastrófico causou um colapso ambiental, afetando não apenas os dinossauros, mas também os pterodáctilos, que dependiam de ecossistemas saudáveis para sobreviver. As mudanças climáticas, como o resfriamento global e a alteração dos padrões de vegetação, teriam impactado a disponibilidade de alimento. Para os pterodáctilos, que já eram dependentes de nichos ecológicos específicos, essas mudanças poderiam ter sido devastadoras. A escassez de peixes e insetos, por exemplo, teria afetado diretamente a dieta das espécies que se alimentavam desses recursos. Assim, a interdependência entre as espécies e seus habitats torna-se uma questão central para entender as razões por trás da extinção. Outra teoria sugere que a competição com aves que começaram a surgir durante o período Cretáceo também pode ter contribuído para a extinção dos pterodáctilos. À medida que as aves evoluíam e se tornavam paleobiologia e estudo do comportamento, cientistas se debruçam sobre os fósseis de pterodáctilos com um olhar atento, buscando pistas sobre como esses seres magníficos viviam e se comportavam. A paleobiologia, que é o estudo da biologia dos organismos extintos, oferece uma janela fascinante para o passado. Através da análise de fósseis, os pesquisadores conseguem inferir não apenas a anatomia dos pterodáctilos, mas também padrões de comportamento, como hábitos alimentares e interações sociais. Por exemplo, marcas de dentes em ossos de peixes fossilizados podem sugerir que esses voadores se alimentavam ativamente de presas aquáticas, revelando um comportamento de caça bem definido. Além disso, a forma como os fósseis estão distribuídos em uma determinada camada de rocha pode fornecer informações sobre a estrutura das comunidades em que os pterodáctilos viveram. Se muitos fósseis de pterodáctilos são encontrados juntamente com restos de dinossauros e outros répteis, isso pode indicar que eles coexistiam em um mesmo habitat, possivelmente, competiam por recursos. Assim, o estudo dos fósseis não se limita a entender o passado isoladamente,
mas também a compreender a complexidade das interações ecológicas que moldaram esses ambientes antigos. Os cientistas também utilizam técnicas modernas, como a análise de isótopos, para explorar a dieta e o habitat dos pterodáctilos. Por exemplo, a razão entre isótopos de carbono e nitrogênio pode indicar se uma espécie era predominantemente carnívora ou herbívora. Esses dados ajudam a construir uma imagem mais clara da ecologia desses animais, além de permitir comparações com outros grupos de vertebrados que viveram na mesma época. Essa intersecção de dados paleontológicos e biológicos é o que torna a paleobiologia tão intrigante. Compreender o comportamento dos pterodáctilos também implica em examinar suas adaptações anatômicas. As características físicas, como o tamanho das asas e a forma do bico, podem dar pistas sobre como esses animais se locomoviam e se alimentavam. Por exemplo, bicos longos e finos podem ter sido adaptados para capturar pequenos peixes ou crustáceos, enquanto bicos mais robustos poderiam indicar uma dieta mais variada. Assim, a anatomia não é apenas um aspecto físico, mas uma chave que abre as portas do comportamento. Por fim, o estudo do comportamento dos pterodáctilos é uma área em constante evolução. Novas descobertas e tecnologias continuam a desafiar nossas percepções sobre como esses seres se comportavam em seus ambientes. Cada nova camada de informação adiciona uma nuance à nossa compreensão, mostrando que a história da vida na Terra é tão dinâmica quanto os próprios organismos que a habitavam. Espécies de pterodáctilos. O mundo dos pterodáctilos é vasto e diversificado, com várias espécies que apresentavam características distintas. Uma das mais conhecidas é o Pteranodon, que se destacava por suas impressionantes envergaduras que podiam chegar a até 10 metros. Esse enorme pterodáctilo, com seu bico longo e pontudo, provavelmente se alimentava de peixes e outros organismos aquáticos. Sua adaptação para o voo era evidente, e suas asas largas e pouco densas permitiam que ele planasse por longas distâncias, economizando energia enquanto buscava alimento. Outra espécie notável é o Pterosauria, que inclui o famoso Quetzalcoatlus. Este pterodáctilo, que viveu no final do período Cretáceo, é um dos maiores voadores conhecidos da história. Com uma envergadura que poderia ultrapassar 12 metros, o Quetzalcoatlus era um verdadeiro gigante dos céus. As adaptações em sua estrutura corporal, como um pescoço longo e um bico semelhante ao de uma garça, sugerem que ele poderia ter se alimentado de pequenos dinossauros ou de carniça. A diversidade de espécies dentro do grupo dos pterodáctilos ilustra como esses animais se adaptaram a diferentes nichos ecológicos. O Pterodactylus, por sua vez, é uma espécie menor e talvez uma das mais icônicas da história. Com um tamanho que não ultrapassava 1 metro de envergadura, ele se destacava por suas características faciais únicas, incluindo uma crista distinta na cabeça. Essa crista pode ter desempenhado um papel social, talvez em exibições durante a época de acasalamento. O Pterodactylus exemplifica como as adaptações evolutivas podem variar amplamente mesmo dentro do mesmo grupo. Além dessas espécies, existem muitos outros pterodáctilos que habitavam diferentes ambientes e apresentavam características variadas. Algumas espécies eram adaptadas para o voo em ambientes abertos, enquanto outras preferiam habitats mais fechados, como florestas. Essa diversidade de pterodáctilos reflete a complexidade dos ecossistemas da época e a capacidade desses répteis de se adaptarem às mudanças ambientais. Os fósseis de pterodáctilos encontrados em diferentes partes do mundo ajudam a traçar um panorama da diversidade dessas criaturas. Com cada nova descoberta, adicionamos mais capítulos à história evolutiva dos pterodáctilos, revelando não apenas suas diferenças, mas também suas semelhanças e interconexões. Adaptações evolutivas. As adaptações evolutivas dos pterodáctilos são um dos aspectos mais fascinantes de sua biologia. Desde a sua origem, esses répteis foram moldados por pressões ambientais que determinaram a forma de seus corpos e suas habilidades de voo. A evolução das asas, por exemplo, foi um marco importante. As asas dos pterodáctilos eram formadas por uma membrana de pele esticada entre os dedos das mãos e ao longo do corpo. Essa estrutura não só permitiu que eles voassem, mas também que realizassem manobras complexas no ar, algo que outros animais pré-históricos não conseguiam. Outra adaptação significativa foi o desenvolvimento de um sistema respiratório eficiente. Os pterodáctilos possuíam sacos aéreos que aumentavam a capacidade respiratória e, consequentemente, a eficiência do voo. Essa adaptação é comparável à das aves modernas e permitiu que os pterodáctilos realizassem longos voos sem se cansarem rapidamente. Essa capacidade não só era crucial para a busca de alimento, mas também para escapar de predadores e explorar novos territórios. As adaptações de seus bicos e dentes também são dignas de nota. Enquanto algumas espécies, como o Pteranodon,
tinham bicos longos e afiados. Outros pterodáctilos apresentavam dentes serrilhados que lhes permitiam capturar e segurar suas presas. Essas variações indicam que os pterodáctilos se diversificaram em suas dietas, explorando diferentes fontes de alimento, assim, ocupando uma variedade de nichos ecológicos. Além das adaptações físicas, os pterodáctilos também demonstraram comportamentos sociais que podem ter influenciado sua evolução. Há indícios de que algumas espécies viviam em colônias, o que não só oferecia proteção contra predadores, mas também facilitava a busca por alimento em grupo. Essas interações sociais podem ter promovido adaptações comportamentais que ajudaram os pterodáctilos a prosperar em um mundo competitivo. Por fim, as adaptações evolutivas dos pterodáctilos são um testemunho da incrível capacidade da vida de se moldar e se ajustar às mudanças ambientais. Ao longo de milhões de anos, esses répteis brilharam nos céus pré-históricos, e suas adaptações foram fundamentais para seu sucesso, deixando uma marca indelével na história da evolução. Relações com outros animais pré-históricos. As relações dos pterodáctilos com outros animais pré-históricos são um campo de estudo intrigante que revela a complexidade das interações ecológicas na era dos dinossauros. Os pterodáctilos coexistiram com uma variedade de dinossauros e outros répteis, e as evidências fósseis sugerem que suas interações eram multifacetadas, envolvendo competição, predador-presa e até mesmo simbiose em alguns casos. Um aspecto interessante dessas relações é a competição por recursos. Como predadores ágeis e voadores, os pterodáctilos provavelmente competiam com dinossauros carnívoros por presas. Dinossauros como o Velociraptor e o Tyrannosaurus rex poderiam ter sido competidores diretos, especialmente em ecossistemas onde a fonte de alimento era escassa. Essa competição poderia ter levado a uma diversificação nas dietas dos pterodáctilos, permitindo que algumas espécies se adaptassem melhor a determinados nichos alimentares. Além disso, há evidências que sugerem que os pterodáctilos eram predadores de ovos e filhotes de dinossauros. O tamanho do bico e a estrutura do corpo de algumas espécies podem ter facilitado essa prática, levando a interações predador-presa que moldaram as populações de dinossauros de várias maneiras. Essa dinâmica teria um impacto significativo sobre a evolução tanto dos pterodáctilos quanto dos dinossauros, influenciando suas estratégias de sobrevivência e reprodução. Por outro lado, os pterodáctilos também podem ter colaborado com outros animais em situações específicas. Por exemplo, algumas evidências sugerem que pterodáctilos poderiam ter se beneficiado da presença de dinossauros erbi e assim, enquanto os dinossauros dominavam a Terra, o pterodáctilo reinava nos céus, desafiando as leis da gravidade com suas impressionantes asas. Imagine só, um animal que podia alcançar altitudes incríveis, caçando presas e deslizando nas correntes de ar, tudo isso há milhões de anos. Mas você sabia que esses gigantes do ar não eram dinossauros? Isso mesmo. Eles pertencem a um grupo diferente, os pterosaurídeos, e suas adaptações incríveis foram essenciais para sua sobrevivência. Agora, pense um pouco, como seria ver um pterodáctilo voando sobre você? A sombra imensa projetada no chão, o som das asas batendo. Arrepiantemente fascinante, não é? E o que mais você imagina que poderia ter acontecido durante a era dos dinossauros? Quais criaturas incríveis podem ter cruzado seus caminhos? Se você ficou curioso para saber mais sobre esses seres extraordinários que habitaram nosso planeta, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. A aventura continua, e muitas outras curiosidades sobre o nosso passado ainda estão por vir. Então, prepare-se, porque o próximo vídeo pode te surpreender ainda mais. Até lá, continue explorando e alimentando sua curiosidade.